Olá, pessoal. Sejamos bem-vindos a mais um momento do programa Episódios Diários, em que nós estamos trabalhando de uma maneira sequencial o livro Pão Nosso, que é uma psicografia do médium Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Estamos no capítulo 71, intitulado Sacudir o Pó. Tem uma passagem do próprio Cristo no Evangelho de Mateus que diz o seguinte: E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Sacudi o pó. Lembrei de uma música que diz mais ou menos assim: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E esse texto, ele traz um pouco um pensamento no sentido da linha reta que nós temos que ter em relação às nossas vidas. Às vezes, a gente se depara com uma relação adversa em que o outro não nos entende, ou às vezes até nos entende, mas não nos acolhe, e vem aí um senso crítico sobre o nosso comportamento. Muitas vezes somos nós que temos essa posição de julgamento. Mas ao final e ao cabo, tanto a gente como o outro tem a sua própria caminhada, que é autônoma. Ela pode até se relacionar com a nossa existência. Mas a caminhada à luz da imortalidade, a gente sobe o drone em relação ao tempo, à luz da imortalidade, ela vem a ser autônoma. E nesse sentido, a reflexão do texto de hoje diz respeito a quando a gente se deparar com uma situação desfavorável, realmente lembremos dessa máxima do Cristo, lá do Evangelho de Mateus, no sentido de que devemos, sacudir o pó e seguir a nossa caminhada. Porque a vida é um constante processo de aprendizado. E aqui eu quero compartilhar com vocês, na verdade conosco, alguns recortes do texto. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Quando a advertência de Emmanuel diz para a gente não carregar mágoas, eu sei que é difícil, mas nós devemos que ter em mente que o nosso processo de desenvolvimento é intrínseco a nós mesmos. E as mágoas que a gente ainda alimenta, esses nossos processos de desilusão, que a mágoa é decorrente da desilusão, a mágoa é decorrente da frustração. A mágoa diz respeito ao interesse pessoal que nós temos ou tivemos que não foi correspondido. E a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, vem nos ensinar, na lei de sociedade, sentimentos que, por exemplo, como empatia, como razoabilidade, como aprendermos a aceitar o outro como nosso semelhante e não alguém que foi feito para nos servir. O outro não foi feito para nos servir. E às vezes, nesses processos que a gente faz de julgamento, a gente internaliza aí uma mágoa, sobretudo quando a gente não é mal compreendido, sobretudo quando a gente é muito criticado, sobretudo quando nós somos desaprovados. Mas a boa vontade do outro em relação a gente diz respeito a ele. Da mesma forma que a nossa boa vontade em relação aos processos de julgamento que nós fazemos em relação ao outro diz respeito a gente. E a gente precisa ter, quando for julgar o outro, ponderação e rememorarmos a questão 886 do Livro dos Espíritos, lá no conceito de caridade conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. No finalzinho, olha o recorte que Emmanuel traz, no finalzinho. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. É uma reflexão do benfeitor no sentido de que quais são os fluidos pelos quais a gente é atraído. Por outro lado, quais são os fluidos que nós emanamos. Então a gente tem que ter em mente no sentido da solidariedade, porque se tem algo que o pensamento cristão nos ensina, é solidariedade e fraternidade. Independente do que nos aconteça em relação às situações
que nos são adversas, tentemos, não que vá conseguirmos, mas tentemos sacudir o pó e seguirmos o nosso caminho. E você, quer compartilhar aí como é que tem sido a tua caminhada? Quer compartilhar aí se eventualmente tem algum pó que você bate e não sai? Esse pó é a mágoa. Se quiser, fique à vontade. Se perceber que tem e não quiser compartilhar, reflete internamente. Visita esse texto, que é o capítulo 71 do livro Pão Nosso. Vamos com a gente, vamos com Jesus, vamos com a comunhão, fortalecer o nosso coração. Um abraço e até a próxima.